Todo mundo está acompanhando o caso do casal de palestinos que pediu refúgio aqui no Brasil e ficou detido no aeroporto de Guarulhos por 4 dias. E aí uma questão que eu tô vendo muita gente perguntar, mas por que esse casal e milhares de refugiados palestinos estão vindo pedir refúgio no Brasil? Por que eles não pedem nos países próximos, tipo Líbano, Jordânia, Kuwait, Egito, Arábia Saudita? Então, hoje eu vou explicar para vocês por que esses países no entorno, que eles se recusam a aceitar refugiados palestinos. Kuwait. O Kuwait foi um país que recebeu muitos, mas muitos refugiados palestinos mesmo. Quase 500 mil de refugiados palestinos foram muito bem recebidos no Kuwait, de braços abertos por aquele país. Acontece que em 1990, Saddam Hussein, do Iraque, atacou o Kuwait, invadiu o Kuwait. E você deve imaginar que esses quase 500 mil de refugiados palestinos foram defender, lutar ou pelo menos torcer pelo Kuwait, o país que tinha recebido eles de braços abertos. Mas não foi isso que aconteceu. Esses refugiados palestinos apoiaram o invasor, apoiaram Saddam Hussein, que estava invadindo o Kuwait, aquele país que tinha recebido eles de braços abertos. Por isso o Kuwait não aceita refugiados palestinos. E a Jordânia? Por que a Jordânia não aceita mais refugiados palestinos? A Jordânia também foi um país que recebeu centenas de milhares de refugiados palestinos e tratou eles muito bem, dando direitos, cidadania. Mas depois de um tempinho que eles estavam lá, eles começaram a construir milícias armadas que começaram a lutar contra o governo da Jordânia, pedindo a cabeça do rei da Jordânia, que tinha recebido eles de braços abertos. Por isso, a Jordânia também não aceita mais refugiados palestinos. Mas e o Líbano? Por que o Líbano não aceita refugiados palestinos? No Líbano aconteceu uma coisa muito parecida com a Jordânia. Eles aceitaram milhares de refugiados palestinos e pouquíssimo tempo depois, eles foram grandes responsáveis pela explosão da guerra civil no Líbano, no qual grupos xiitas e grupos palestinos atacaram, crucificaram, estupraram milhares de cristãos que viviam no sul do Líbano. E aí foi um caos. A Síria invadiu o Líbano primeiro para tentar ajudar, depois se estabeleceu lá e tomou uma parte do Líbano. Israel também foi tentar ajudar os grupos, as comunidades cristãs que estavam sendo atacadas no sul do Líbano. Não conseguiu ajudar muito, porque aí toda a comunidade árabe começou a criticar Israel e no fim Israel acabou se retirando do sul do Líbano. Foi uma desestabilização enorme, que até hoje o Líbano não conseguiu se recuperar e o Líbano vive até hoje uma divisão de poderes internos, na qual o próprio governo do Líbano não tem muito poder dentro do próprio Líbano. E por isso, o Líbano também não vê com bons olhos aceitar refugiados palestinos. E o Egito? Por que o Egito não aceita refugiados palestinos? O Egito também teve uma época que aceitou bastante refugiados palestinos, porém, o governo do Egito ele viu que ficar numa guerra eterna era algo muito desgastante, que não valia a pena. Então, o Egito fez um acordo, Sadat, ele fez um acordo de paz com Israel. E nesse momento, grupos radicais e grupos palestinos começaram a tentar matá-lo. E de fato, durante um desfile militar em 1981, o presidente do Egito, Sadat, foi assassinado. Então é isso, minha gente. É por isso que os países em volta não aceitam refugiados palestinos. E aí agora eles estão vindo se refugiar no Brasil. E o Brasil está dando abrigo para esses refugiados palestinos. E você, qual é a sua opinião? Você acha que o Brasil tem que aceitar refugiados palestinos ou não?